Pensa Brasil, Rodrigo Aidar. Quase não temos assunto, né, Aidar? A gente pode... Opa, peraí que eu tô sem câmera. Aí. Quase não tem assunto para falar, né? A gente poderia falar sobre manifestações e tal, mas eu queria resgatar com você a história daquele nosso desembargador, o aprontão, lembra? Aquele que deu a carteirada em cima de 2 guardas civis, acho que eram guardas civis. Ele achou que ele era o bacana, que ele podia dar uma carteirada. Só que hoje em dia, não é que a legislação só mudou, não, mas a forma de fazer prova também. Todo mundo tem um celular, então a tecnologia permite que você não possa usar o sabe com quem você está falando e isso não se voltar para aquele que formulou a frase. Então eu queria que você contasse um pouquinho o que está acontecendo aí nessa história do nosso grande desembargador. Pois é, né, Weneg? Salve, salve, Débora, salve, Fábio. Fala aí, Assunto não falta, mas esse caso é exemplar, Weneg, e eu acho que ele é exemplar. Tem alguns casos que eu acho que são paradigmáticos, sabe? Eles servem de exemplo, não por conta das partes envolvidas, mas por conta dos princípios que estão em jogo. E o CNJ vai julgar na terça-feira, dia 8, agora, terça-feira que vem, um desses casos. Que o CNJ vai julgar o seguinte, Weneg, se é razoável um juiz, um desembargador, se achar um cidadão acima da lei, a quem as leis do país não se aplicam. No auge da pandemia, a gente vai lembrar, né, isso se não houver nenhum pedido de vista, se não houver adiamento do caso, mas enfim, está na pauta do CNJ o caso do desembargador Eduardo Almeida Prado Rocha de Siqueira, que é aquele desembargador que no auge da pandemia, Covid-19 se espalhando, agosto de 2020, o país inteiro com leis obrigando a usar máscara, todo mundo ainda entendendo o que estava acontecendo, como se desenvolvia essa doença, e ele se recusava a usar máscara. E ele estava passeando por uma praia de Santos, o ouvinte vai lembrar desse caso, e ele foi advertido de forma elegante por um guarda municipal, e ele decidiu impor uma autoridade que ele não tem. Disse que não ia colocar máscara, começou a falar em francês ali, como que para se dizer uma pessoa melhor que esse guarda municipal, quando na verdade isso só o faz um ignorante bilíngue, né? Mas ele fez mais do que isso, viu, Eneg? E o Rino está se manifestando aqui sobre o caso do desembargador, perdão. Ele fez mais do que isso, ele ligou para o secretário de Segurança Pública, tentou dar uma carteirada, o secretário barrou a carteirada dele, barrou bem, e por conta desse monte de grosseria, ele foi multado por estar sem máscara, rasgou a multa, jogou no chão, e como você disse, foi filmado, viralizou, e ele foi afastado do cargo pelo Tribunal de Justiça de São Paulo por determinação do CNJ, lá em agosto de 2020. 2 anos e 3 meses depois, esse caso vai ser julgado agora, o CNJ vai tomar uma decisão e vai decidir qual a punição adequada para o desembargador. São 5 possibilidades, não é, Neg? Advertência, censura, remoção compulsória, que não se aplica no caso dele, porque remoção é quando você tira o juiz de uma vara e manda para outra. Então, como ele é desembargador do TJ de São Paulo, não se aplicaria essa remoção. Ele pode ser colocado em disponibilidade ou aposentadoria compulsória, que é a punição máxima, com os vencimentos proporcionais ao tempo de serviço. Tem uma sexta possibilidade que não se aplica, pode até se aplicar para ele, mas não vai se aplicar por conta do andar das coisas, que seria a demissão. Demissão de juiz só se dá em 2 possibilidades. Uma, se ele ainda está no estágio probatório, ou seja, naqueles 2, são 2 anos, que ele ainda está sendo analisado pelo Tribunal de Justiça para ver se ele tem vocação para ser juiz, se ele não comete nenhum escorregão, é muito raro. E a outra possibilidade também é rara, é depois de condenação definitiva da justiça, condenação criminal. Ele está respondendo processo por abuso de autoridade, por conta da atitude dele em relação ao guarda. Mas esse processo está meio parado. Então, a punição que tem que vir, deve vir na terça-feira, se não houver, como eu disse, pedido de vista, adiamento ou qualquer coisa, de advertência à aposentadoria compulsória. A gente vai ver como o CNJ vai se manifestar sobre esse caso, que foi, como eu disse, e eu acredito nisso, é um caso paradigmático, porque vai julgar, ao fim e ao cabo, se um juiz pode se achar acima das leis do país e destratar quem chama a sua atenção para que ele cumpra a lei. E eu acho que um lado bacana disso, né, Aidar, é que se um juiz é enquadrado pelo CNJ, fica o recado para o resto da sociedade, né? Porque a gente tem aquela ideia de que o togado, o juiz, tudo pode. Então, se ele que tudo pode, não pode isso,
outras pessoas que também a gente viu várias carteiradas dessa quando tentavam aplicar a lei pedindo para que A ou B usassem máscara. A gente viu confusões com não juízes. Então, fica o recado para a sociedade, para gestos de agressão, uso de autoridade, entre aspas, tentar se colocar sobre o outro, sendo que o outro está cumprindo a lei, um guarda, um policial, e fica esse registro. Não pode ter excesso de nenhum lado, obviamente a autoridade policial também não pode partir com excesso. Agora, nesse caso, eles foram de uma correção, os dois guardas, cuidadosos, mesmo agredidos, porque eles foram agredidos, não fisicamente, mas eles foram agredidos com palavras, ofensas, e eles tiveram muito sangue frio até para estar 100% certo. Aidar, esse caso realmente é emblemático. A gente deve ter quando, então, a decisão? O julgamento está pautado, está na pauta do CNJ terça-feira, dia 8 de novembro. Se Então, não houver nada, nenhuma novidade, a gente vai ter a decisão na terça-feira. Maravilha. Aidar Pensando Brasil, bom final de semana. Obrigado. Bom final de semana, Eneg. Valeu, Débora, Fábio, um abração.